Se você gosta de ruivas estilosas, com atitude e com aquele ar de guerreira, você deve ter se interessado pela Lupa. E se você não tem nenhum personagem de fogo, deve ter pegado ela para fazer dela main DPS. Mas a Lupa é uma suporte sub-DPS capaz de prover muitos buffs para o time de Monofusion. Mas será que ela dá conta de ser a main DPS de fogo que você estava procurando? Se você quiser saber a resposta, então curta e se inscreva aqui nesse vídeo. Você vai entender como o kit da Lupa funciona, da onde vem seus buffs e do que ela precisa para ativá-los, tudo sobre seus combos e dicas de rotação, a melhor build, ecos, formação e quais atributos você precisa focar, as opções de armas e qual o melhor investimento, a sinergia com os times, alguns showcases e a minha opinião sincera se a Lupa vale a pena ou não para a sua conta. Oi, eu sou Valentine e sejam bem-vindos ao meu guia completo da Lupa. A Lupa chegou e, como sempre, com bastante texto para ler, mas eu li para vocês não precisar. Então eu vou simplificar indo direto ao ponto sobre o que você precisa saber sobre seu kit. E a parte mais importante é saber da onde que vêm os seus buffs. Normalmente os buffs vêm da outra skill, só que no caso da Lupa, além da outra, ela tem ainda mais duas fontes. A primeira está no seu Resonance Liberation chamado Pack Hunt, que aumenta o ataque e o dano fusion do time contra os inimigos de classe Overlord ou Calamity, simplificando contra boss semanal e boss de mapa. E se tiver 3 personagens de Fusion no time, esse buff aumenta em mais 10%. E além disso, cada vez que uma Entry Skill é ativada, o ataque de todos os Resonators do time aumenta em 6% até o máximo de 18%. E Lupa vai entrar no estado de Wild Hunt, mas já falamos disso. E a outra é o Glory, que está na sua habilidade passiva Applause a Victory. O estado de Glory dura 35 segundos e todos os Resonators do time ignoram 3% da resistência Fusion dos inimigos. E se tiver outros personagens de Fusion, esse buff aumenta em mais 3% até no máximo de 9%. E novamente, se o time for composto de Monofusion, esse buff aumenta em mais 6%. E lembra do estado do Wild Hunt que estava no outro buff? Acontece que ele faz parte da Intro Skill. A Lupa tem duas Intro Skill que nem a Shorekeeper, e o Wild Hunt ativa a Intro Skill, Nowhere to Run. Essa intro vai tirar o efeito de Glory, tem um multiplicador muito alto e esse dano é considerado como Resonance Liberation. E para finalizar, temos a sua outra skill, que amplifica o dano de Fusion em 20% e o dano do ataque básico em mais 25%. Na hora de priorizar as habilidades, comece pelo Liberation, em seguida Intro Skill e depois o Forte, então a Resonance Skill e por último o Normal Ataque. Deixa só explicar mais uma coisa bem importante que às vezes o pessoal compreende errado, principalmente se for iniciante. A Intro Skill ela escala como dano de Resonance Liberation, mas isso não significa que se você upar o Resonance Liberation também vai aumentar o dano da Intro Skill. O multiplicador deles são separados, então é necessário upar os dois. Mas buffs como o da Shenli que aumenta o dano do Resonance Liberation também amplifica os dois. Lupa tem um forte com 2 barras e para encher ela precisa de Wolf Flames. Wolf Flames é adquirido através de vários combos, começando pelas sequências de ataque básico, um combo segurando o ataque básico final para iniciar um ataque aéreo. Ela também tem um combo aéreo, um combo aéreo com ataque pesado que você precisa carregar o ataque, um combo com 2 skills, um combo intercalando skill e ataque básico, que dá para emendar num combo aéreo. Ela também tem skill carregada, que você pode combar com os ataques aéreos, e quando a barra de forte está cheia, o ataque pesado da Lupa é aprimorado, e ela ganha 1 ponto de Wolf Faith. E se ela tiver com 1 ponto e com a outra barra cheia, ela vai executar o segundo ataque pesado aprimorado. E se eu te disser que a maioria dos combos que eu acabei de mostrar pra você, você não vai utilizar? Bom, mas ainda assim é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Mas o motivo disso é por causa do Supremo da Lupa. Assim que ele é ativado, só tem um combo que vale a pena você fazer. Comece pela skill para iniciar o combo aéreo, então é só utilizar o ataque básico que vai completar o Forte. E com Forte cheio, a Resonance Skill aprimorada fica disponível e ela vai regenerar muito concerto, o suficiente para você ativar a outro. Esse dano também é considerado como dano de Supremo. E outro detalhe super interessante da Lupa é que quando ela ativa outro, ela vai continuar no campo por 8 segundos e se qualquer personagem castar um Supremo, a Lupa vai ativar um ataque coordenado. Agora vamos dar uma olhada nas duas rotações da Lupa. A primeira é com a Intro Skill normal. Entre com a Lupa e utilize as duas skills, caste o Supremo. Use skill para iniciar o combo aéreo, dá para castar o eco durante a animação, esmague o ataque básico até completar o Forte,
então é só utilizar a skill aprimorada e terminar com a outra. E a segunda rotação começa com a Super Intro, dá pra você usar o Echo no meio dessa animação, continue com as duas skills, depois o Supremo, em seguida a Ressonância Skill, seguida pelo esmagamento do ataque normal, finalizando com a skill aprimorada e por fim a outro. Eu fiz vários testes com a lupa e até mesmo para main DPS, o set novo Flame Crop Lynch ainda é a melhor opção. Como esse set passa bônus de dano Fusion para o time, eu coloquei em outro personagem e usei o set da Chun-Li na lupa e mesmo assim ficou pior. Então o set novo acaba sendo a única e a melhor opção para ela. E a melhor formação para ela é 4, 33, 11 e os atributos que você deve priorizar são: no Echo de custo 4 é chance crítica ou dano crítico, depende da arma que a lupa estiver usando. No de custo 3, Fusion é a melhor opção e no de custo 1 é ataque. Priorize pegar Double Critical nos subatributos e se você conseguir pegar um pouco de energia também é muito bom e Ressonância Liberation também ajuda, mas não é necessário. Tente manter por volta de 130 de energia, porque é muito importante que o Supremo dela sempre esteja carregado, porque isso faz uma diferença absurda na rotação do time. A arma da lupa com certeza é a melhor opção se você quiser aumentar o dano dela, mas será que ela é mesmo necessária? A lupa é uma das personagens que perde menos o dano se você trocar a arma dela por outra. Por exemplo, a arma do banner padrão. Ela não dá taxa crítica nem dano crítico, mas se você comparar a arma dela com a C1, você já ganha a chance crítica que você acabou perdendo. E como eu não tenho essa arma, eu estou usando a arma da Jinx. Mas, embora essas armas tenham desempenho semelhante para a lupa main DPS, não podemos esquecer que a arma dela também dá bônus de dano de Fusion para o time. E para você compensar o valor real dessa arma, você tinha que mirar direto na C2 da lupa, que concede até 40% de bônus de dano Fusion para o time. Mas se você quiser uma Chun-Li main DPS, a C3 é o que você está procurando. Aqui ela ganha multiplicador de dano na sua intro skill, ela faz o time ignorar mais 15% de resistência a Fusion e retira a obrigação de 3 personagens de Fusion na composição do time. A C4 é mais dano para ela, a C5 também, e a C6 faz dela uma DPS completa. A regra é simples, sem Brent e Chun-Li você tá lascado. Brincadeira, se você tiver um ou outro já está muito bom. Eu estou usando Mortefi no lugar do Brent, mas eu precisei fazer algumas alterações na build do Mortefi. Eu coloquei nele o set de ataque coordenado porque assim ele consegue buffar tanto a lupa quanto a Chun-Li. Dá pra você colocar a Tissa no lugar da Chun-Li, mas vai passar um sufoco. A Encore também é uma opção, mas eu prefiro a Tissa. E de todos os times que eu testei sem ser Monofusion, esse foi o melhor. Vamos abrir o showcase com o melhor time que eu tenho de Monofusion. Nesse time eu tive que adaptar a rotação da lupa por causa do set que o Mortefi estava usando. Então eu ultei antes para conseguir os bônus da lupa, eu enchi o forte, mas eu não castei a skill aprimorada. Dessa forma eu troquei pro Mortefi, ultei e usei a sua outro. E depois disso eu voltei pra lupa e castei a skill aprimorada, o que completou a sua outro e então entrei com a Chun-Li, aproveitando o buff dos dois. Então é só repetir o mesmo processo. Teve alguns momentos que eu preferi economizar o Supremo da Chun-Li para poder usar na próxima rotação. Eu até consegui completar esse boss sem muita dificuldade, mas a minha Chun-Li tá um pouquinho mais forte do que a maioria, já que ela tá C2. Mas devo dizer que o Brent faz bastante falta nesse time, já que a lupa buffa ele buffa a Chun-Li e a Chun-Li buffa a lupa. Esse time conseguiu completar com 3 minutos e 26 segundos sobrando. Eu acho que eu consegui uma pontuação melhor antes, só que eu devo ter esquecido de gravar. E esse segundo showcase é mais para mostrar para vocês a diferença que o buff da torre faz. Embora a torre também esteja com o buff de Fusion, não dá para comparar. Com 30% de redução de defesa, tanto que esse time aqui é um time que não deveria dar certo, mas ele deu certo pra caramba. Eu só utilizei o Supremo da Ciacona e esqueci que ela existia, e isso foi o suficiente para derrotar esse boss sem nenhum esforço. Eu achei que eu devia mostrar isso para vocês, porque talvez isso pode nublar a sua visão sobre a lupa. E com um buff melhor para Fusion, você não estaria passando nenhum sufoco. E com esse time eu consegui uma pontuação ainda melhor que o meu showcase anterior, terminando com 3 minutos e 34 sobrando. O buff que eu perdi da lupa nem fez diferença. E o quarto showcase foi com o time mais free to play possível. E mesmo com uma sinergia bem ruim, eu até acho que eles foram bem.
E o motivo para isso é bem simples. Todos esses personagens têm uma eficiência de conserto bem alta, o que obviamente faz a rotação ser mais rápida. E a Lupa, como main DPS, se beneficia muito disso, já que ela tem a Super Intro que bate quase a mesma coisa que um Supremo. Então quanto mais vezes você usar, mais dano a Lupa vai dar. E com esse time, eu não consegui fechar o endgame. Mas eu não tenho a arma dela. Quem sabe se eu tivesse? E o último showcase que eu tenho pra vocês é com um time mais free to play possível. Só que dessa vez eu não vou falar nada, mas eu vou deixar ele inteiro. Então bora curtir a música da Lupa. I'm screaming. You can run, you can try to hide. Just know I'm gonna break you. No one's gonna save you. Hear me roar, I want nothing more. Just know I'm gonna have you running for your life. Now the pressure's on, what did they expect? I'm coming for everybody until there's no one left. As long as my heart stays beating inside my chest, there ain't no time to rest. I'm a little bit obsessed, and that's why I be coming for your neck. I'm coming for another pound of flesh. Got you running for a place to hide, but it'll be a waste of time. I'm patient, I only bite when the danger's high. I smell blood, that's a good enough reason. Your heart's getting stuck between my front teeth, and just when you thought it was done, and I'm leaving. Nope, the fangs deepen, and I'm screaming. You can run, you can try to hide. Just know I'm gonna break you. No one's gonna save you. Hear me roar, I want nothing more. Just know I'm gonna have you running for your bend me till I finally break. This will be your fate. A Lupa é uma personagem incrível e necessária para times de Fusion. Mas caso você não tenha nem Brand e nem Chun-Li, pode ser que você se decepcione com o desempenho dela. Mas uma das maiores vantagens da Lupa é que ela possibilita você a liberar a sua Verina e a sua Shorekeeper para outro time. Mas com tantos buffs que ela dá, seria até estranho se o DPS dela fosse maior do que a da Chun-Li. Mas, por outro lado, se você gostou da Lupa, mas não se interessa pela Chun-Li ou pelo Brand por, sei lá, um motivo, se você investir nela, ela consegue ser main DPS. Mas o custo não vai ser barato, eu acho que na C3 ela estaria perfeita. Mas a Lupa também é um sinal de uma coisa muito interessante no Odrin Waves. Ela é uma personagem capaz de balancear os personagens antigos sem desbalancear o meta, porque o buff dela é específico. Interessante, não? Agradeço a sua audiência e se você gostou, curta, se inscreva e compartilhe, que é a melhor maneira de apoiar o meu trabalho. Até a próxima, Valentine out!